Muito boa, eu sei que tem muita gente que tem dúvida, é um assunto muito interessante. Eu acho que até é uma prestação de serviço que a gente faz falando sobre este assunto. Ainda há muitas dúvidas, muitos tabus em cima da história de doação, de doar órgãos. Então eu convidei ela, Sandra Mara Martins Aguilar, ela é formada na UEL, Universidade Estadual de Londrina, fez a sua especialização lá na própria UEL, trabalha aqui em Umuarama desde 1985, é nefrologista e diretora do Instituto do Rim. A minha primeira pergunta, primeiro, boa tarde, doutora. Boa tarde, Marta. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder tocar nesse assunto que é de utilidade pública. Exatamente. E a doação de órgãos diz respeito a todos nós, porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar também de um órgão. À medida que nós estamos envelhecendo, exatamente, a chance maior de sermos um receptor do que um doador de órgão é muito grande. Exatamente. Né? Eu queria agradecer muito, porque eu sei da dificuldade que é para achar um horário na agenda de um médico. Né? Não é verdade? É muito difícil a gente achar um horário. E quando eles vêm, eles dão um jeitinho, eles se encaixam por conta de nos atender. E eu quero agradecer a senhora por isso. A senhora é nefrologista, doutora Sandra. Qual que é a diferença de nefrologista para urologista? É muito grande. É muito grande. Muito grande. Por exemplo, assim, a nefrologista cuida dos rins, isso? Não é só. O nefrologista cuida dos rins, das doenças renais, da hipertensão arterial. É o nefrologista que ele trata da pessoa quando os rins deixam de funcionar. Certo. O nefrologista também faz a prevenção das doenças renais. Quando a pessoa começa a ter problema renal, é com o nefrologista que ele tem que atender. E o urologista, onde que ele entra? O urologista também é muito importante. O urologista, ele trabalha na parte cirúrgica dos rins. Certo. Ele trabalha também com a questão andrógena dos homens, por exemplo, reprodução masculina, infertilidade, impotência, problemas de próstata. Aí com o uro. Mas tem muita gente que confunde aí nefrologista com urologista, né, doutora? Com eu mesma era uma que fui pesquisar, procurar. Não, a nefrologia é uma especialidade nova. Não é só o entrevistado que vai fazer pesquisas, que precisa estar bem informado a respeito do assunto. A entrevistadora também. Claro. Vamos falar então a respeito. Olha, eu tenho uma informação aqui de que no Brasil são mais de 60 mil pessoas numa fila de transplante, é verdade? É verdade. Existem 60 mil pessoas fazendo algum tipo de diálise, ou então, entre essas pessoas também há aquelas que precisam de um transplante cardíaco, transplante de córnea, transplante de fígado, transplante de medula óssea. Então, não é só transplante de rim. O transplante de rim é minha praia, mas existem muitas pessoas... O transplante de rim é o mais comum? Não é o mais comum. É o que tem maior chance de fazer, porque a pessoa que está aguardando um transplante de rim, ela está sendo tratada, ela está recebendo uma diálise, então ela consegue se manter viva enquanto aguarda um transplante. Enquanto que uma pessoa que necessita um transplante cardíaco tem que ser meio imediato, porque senão ela vai acabar falecendo. E outra fila que também não é tão grande, mas que é feito com muita frequência, é o transplante de córneas. É verdade, e a gente ouve falar mais a respeito, e a córnea a gente ouve falar já há muito mais tempo, né? Sim, porque é um transplante tecnicamente fácil de fazer. O número de doadores também é muito maior, porque uma captação de córnea ela é bem mais simples do que uma captação de um coração, de rim, de outros órgãos internos. Certo. Então, existem detalhes que não são necessários na doação de córnea. Enquanto que numa doação desses órgãos internos tem uns detalhes um pouco mais que a gente vai tocar aqui durante o programa. O rim, por exemplo, é a sua praia, então eu já começo perguntando mais sobre os rins. Qualquer pessoa pode doar para qualquer pessoa? Por exemplo, eu preciso de um transplante, a senhora pode doar para mim? Ou não, tem que ser compatível, igual a alguns outros tipos de transplante, doutora? Bom, então, quanto ao transplante renal, existem dois tipos de doadores. Um é o doador vivo, porque nós temos 2 rins, então podemos dispor de um rim para doar para transplante. E o outro é o doador cadavérico, que é o que a gente dá preferência, porque é aquele órgão que vai ser enterrado e que pode ser aproveitado. Não vai fazer falta mais para outra pessoa. Exatamente. Com relação à doação de um doador vivo, existe uma legislação que diz que apenas os familiares
podem ser doadores e familiares até o 4º grau. Não pode ser qualquer familiar, aquele primo que você conheceu e aparece do nada. Porque a gente tem aquele negócio de falar o primo quarto, o primo terceiro. Né? Então, seria até o 4º grau, que é o doador, que é normalmente aceito pela legislação e que automaticamente pode ser feito desde que haja um consentimento informado do doador. Porém, se a pessoa não é relacionada, por exemplo, você quer dar um rim para mim, aí o juiz que vai ter que determinar. Isso já pela intenção. Agora, para ser o doador, tem que ser compatível do ponto de vista da mesma tipagem sanguínea, tem que ter uma compatibilidade também, que a gente chama de histocompatibilidade. Além disso, você não pode ser portadora de nenhuma doença transmissível, também tem que estar rígida, tem que estar com a sua saúde em dia. Então, são vários critérios para ser um doador. Não é simplesmente aquele desejo de ser doador que vai poder concretizar. E um transplante de rim, quantos % assim, que dá certo, que não tem problemas, que não tem rejeição, essas coisas assim? De 10 transplantados. Na maioria das vezes, hoje dá certo com as novas drogas, mas, digamos assim, que é em torno de 90%. Há ainda os 10% de uma perda imediata, a perda no primeiro ano, e também existe aquela rejeição crônica que pode acontecer depois de 10, 15 anos, 20 anos de transplante. Então, a gente diz que um transplante é bem sucedido quando ele durou mais do que 5 anos, está ótimo. Graças a Deus, que bom, né? Que bom. Acho que isso é muito gostoso para o médico, né, fazer, não? Sim, é muito bom você tirar de uma pessoa, colocar na outra e ver aquela pessoa, as duas sobreviverem, no caso do rim, né? Que um fica lá com um ainda, né, doutor? Vive-se bem com o rim só? Claro que sim, senão a gente não iria fazer a retirada de um para prejudicá-lo, não é? Então, a pessoa que tem 2 rins, está em condições, não tem nenhuma doença, não é hipertenso, nem diabético, tem uma série de critérios. Claro. Poderia viver perfeitamente, porque há pessoas que nascem com um rim só, há pessoas que, por um acidente, perdem um rim, vivem bem com o outro, não é? Doutora Sandra, você falou aí de córnea, de rim, de coração. Então, eu tenho uma pergunta mais ampla. O que a gente pode doar? Que tipo, quais são, além de coração, além de córnea, além de rim? Como é que é? Tudo? Tudo. Tudo que eu tenho eu posso doar? Córnea, pele, osso, medula óssea, pâncreas, coração, fígado, rim, o que mais? Quase tudo. Quase tudo. Osso? Osso, sim, porque não se faz também? Osso, enxertos ósseos, pessoas que têm perdas ósseas em acidentes, podem fazer cirurgia com enxertos ósseos, para implante dentário também usa esse enxerto. E nessa gama, nessa lista aí, o que é mais difícil para se ter um doador? Qual que é o que menos as pessoas doam, o que menos tem? Olha, a gente tem aquilo que mais se precisa, né? De todos os órgãos, basicamente. Os órgãos internos, no caso, coração, fígado, rim e pâncreas, depende de um diagnóstico de morte encefálica, não é? Então, a córnea, por exemplo, a pessoa pode ter uma morte natural e, desde que ela não tenha uma doença infecciosa, pode ser doador. Não tem idade também para ser doador de córnea. Uma pessoa mais idosa, estando com a córnea boa, pode ser doador. Enquanto que esses órgãos internos já têm um limite de idade, normalmente é 65 anos, até vezes menos. E, para ser feita essa doação, esse doador tem que estar em morte encefálica, qual seja, ele vai ter algum evento na cabeça dele em que ele vai morrer. Pode ser um trauma por acidente, pode ser por um tiro, pode ser por AVC. O coração pode estar lá funcionando normalmente, O que acontece é o seguinte, existe uma definição de morte que não é apenas a morte pela parada cardíaca, como era conhecida anteriormente. Quando a pessoa perde a sua capacidade, o cérebro deixa de funcionar. Quando o cérebro morre, ele não tem mais recuperação. Mas a pessoa com um cérebro morto, um encéfalo, que a gente chama morto, ele pode ser mantido artificialmente, através de aparelhos, através de medicações, e, com isso, é possível fazer a captação desses órgãos. A pessoa já morreu, é feito um diagnóstico de morte encefálica, um diagnóstico muito rigoroso. Esse diagnóstico ele não é feito por médico que está diretamente ligado no transplante. Normalmente, esse diagnóstico é feito numa UTI,
por médico intensivista, por um médico neurologista especialista. Esse diagnóstico é feito com vários critérios clínicos, critérios laboratoriais, existem tempos de observação, e, depois disso, são feitos exames complementares. Então, existem 3 exames básicos para determinar a morte encefálica. Um é o eletroencefalograma. Quando coloca o eletroencefalo na cabeça, não existe atividade nenhuma, que fica zerado, a pessoa está em morte encefálica. O outro são as angiografias, quer dizer, são exames de contraste nas carótidas, nas artérias vertebrais, e vai se constatar que o cérebro não tem circulação. O cérebro pode ficar, no máximo, 3 minutos sem circulação. A partir disso, já é irreversível. E outro exame é o Doppler, que é um ultrassom também dos vasos do encéfalo, que vai comprovar que não há circulação cerebral. Então, a partir do momento que é feito esse diagnóstico, a pessoa é declarada como morta. E ela está sendo mantida artificialmente. E, a partir do momento que a pessoa é determinada como morta, aí sim é feito esse diagnóstico de morte encefálica e é solicitado, então, à família, se a família concorda ou não com a doação. E, normalmente, quando a família concorda, é doação múltipla. É cardíaca, é fígado, é pâncreas, é rins. Tem mais que concorda ou que não concorda? Tem mais que não concorda. Por isso que eu vim aqui falar um pouco com vocês. Tem mais que não concorda. Tem mais que não concorda. Por mais que tenham crescido, porque a gente andou vendo que cresceu o número de doadores. Sim. Por mais que tenha crescido esse número de doadores, ainda a família sempre, a maioria das vezes, não concorda. Para você ter uma ideia, vamos falar desse semestre. Isso. Nesse semestre, no Paraná todo, foram feitos 290 diagnósticos de morte encefálica. Então, desses 290, seriam 290 potenciais doadores. E desses daí, apenas 84 concordaram com a doação. Então, menos de 30%. Se, porventura, vamos fazer uma conta simples, 290 fossem doadores, multiplica por 2 rins, já seriam 580 pessoas a menos necessitando de diálise. Meu Deus. E aí, coração, fígado, córnea. Pele. Então, a pele se doa depois de morte? Também dá para doar viva? A pele não, não, né? a pele dá para morte natural, também pode ser isso. feito. Tecidos é mais fácil. Os órgãos internos, precisa ainda o coração estar batendo, mas, como eu já disse, mantido artificialmente. Continua com os números, que eu estou gostando. Bom, então aí, de 290, vamos imaginar, 290 corações, 290 fígados, de rins seriam 560 pessoas, né? 580, vamos fazer a matemática certa. 580, hoje nós temos só no Paraná 2.086 pessoas à espera de um rim. Meu Deus. Então, se a gente conseguisse, nesse semestre, transplantar 580, olha como já ia diminuir. Meu Deus. Não é? Então, isso faz toda a diferença, um transplante, na vida de uma pessoa que está precisando de um órgão. Doutora Sandra, quando a família não concorda, qual que é o argumento dela para não doar, preferir enterrar aquilo que poderia fazer uma outra pessoa viver mais tempo? Qual que é o argumento dessa família? Não vou doar, por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é a falta de informação. Nós precisamos conscientizar mais a sociedade da importância da doação. Porque a doação, ela ocorre, essa doação dos órgãos, como eu disse para você, ela ocorre num momento de muita dor para a família. Você imagina um ente querido que estava bem e, de uma hora para outra, sofre um acidente ou sofre um derrame, a pessoa estava ótima e está morta na UTI. É um sofrimento muito grande para a família, uma perda muito grande. Então, há pessoas que, nesse momento de dor, não conseguem pensar, ficam imaginando, mas será que esse meu familiar queria doar ou não queria doar? Eu estou em dúvida, então não vai doar. Então, se as pessoas começam a falar sobre doação enquanto estão vivas, olha, se eu morrer, eu quero ser doador. Então, a pessoa vai respeitar. Então, acho que uma das principais coisas é a desinformação. E a segunda é esse momento de dor muito grande. Então, se a pessoa, anteriormente a essa perda, ela já está predisposta a doar, nesse momento ela vai entender que essa perda do seu familiar pode se transformar numa ação
de caridade, uma ação de amor muito grande e que ela pode beneficiar pelo menos umas 7 pessoas. Exatamente. 2 podem voltar a enxergar. Talvez daqui uma semana do acontecido, talvez a pessoa já até se arrependa, né, doutora? Sim, sim. Depois que ela pensar melhor, que passar aquele momento da revolta pela perda. Exatamente. Talvez ela até venha se arrepender. Se pudesse demorar mais 2, 3 dias, né? Mas isso é muito rápido. É coisa imediata, né? Porque quando a pessoa já está em morte encefálica, não se consegue manter por muito tempo a pressão dela em condições. Então, aí começa a deteriorar, começa a dar infecção também, e aí os órgãos perdem a validade para serem transplantados. Então, isso é uma coisa de uma decisão muito rápida, porque demora-se um pouco para fazer o diagnóstico da morte encefálica. Exatamente. Vai pelo menos umas 12 horas, porque até que faz o diagnóstico clínico. Aí um médico atesta. Aí daí 6 horas, outro médico tem que atestar. Depois que isso é feito, aí é feito mais um teste. Depois desse teste, tem que fazer o exame complementar. Nisso vão umas 12 horas para se fazer o diagnóstico. Então, aí, depois que é feito o diagnóstico, o que a gente vai pedir para a família? Como é que você tem que ter certeza que a pessoa está morta para você pedir um órgão? Então, e aí, depois que isso acontece, já está com a morte estabelecida, a deteriorização desses órgãos é muito rápida também. Por isso, a decisão tem que ser tomada num momento muito agudo, num momento muito triste, né? Por conta disso, 80% das famílias ainda não doam, né? Doutora, você só falou de números do Paraná. Você tem alguns números de Umuarama? Assim, de Umuarama, nós estamos muito prejudicados nesse sentido. A última doação que nós tivemos de múltiplos órgãos foi em setembro do ano passado, então, que houve um ano sem captação. Então, o que a gente pede é que, primeiro, quem tem que fazer esse diagnóstico do provável doador são os médicos que estão nas UTIs, né? Porque o paciente é acidentado, o paciente que está muito grave, ele vai estar dentro de uma UTI. Então, primeiro, é o médico ter sensibilidade de ver que é um doador e já partir para fazer também esses exames, né? E, segundo lugar, as famílias ficarem também conscientizadas. Recentemente, um jovem aqui faleceu, um jovem com tudo em cima, e algumas irmãs queriam dar, mas a mãe acabou não dando, e a última palavra foi da mãe. Mas as irmãs dele queriam dar, né? E ele poderia ter doado o quê? 7 órgãos, córnea, coração, fígado, porque ele era novo, era jovem, saudável, né? Teve um evento cerebral, infelizmente veio a falecer. E, infelizmente, foi feito também todo o processo aqui para essa captação, mas a gente tem que respeitar a família. Imagina você não respeitar a família numa hora de dor, né? Deus. Doutora Sandra, vamos falar mais sobre esse assunto, porque é importante. A vinda dela aqui é até mais importante a gente falar sobre você ser doador, né? Você querer ser um doador, falar sobre isso com a sua família, do que para falar propriamente dito como é feito os transplantes, porque isso é uma coisa lá dos médicos. Mas existe muito mito, doutora Sandra. A gente escuta muito, é comum assim, você vai doar? É nada, depois vai lá para uma UTI. Tem um velhinho e tem um novinho. Quem que você acha que os vão dar preferência? Isso tudo é mito, né? Olha, tudo são mitos. Veja, em primeiro lugar, porque o doador... Coisas é bom esclarecer, porque a nossa população é muito carente de informação. Então, vamos lá esclarecer. Primeiro, que a pessoa ela vai para uma UTI para ela ser tratada. Em primeiro lugar, a pessoa sofreu um acidente, está com trauma de crânio grave, ela vai para ser tratada. Então, todos os esforços são feitos para tratar a pessoa para que ela saia viva. Tá? A partir do momento que ela entra em morte encefálica, aí ela passa a ser um provável doador. Mas, para ela ser um doador, precisa ser feitos vários exames e vários critérios e se confirmar por exames que essa pessoa está morta, não é? Esses órgãos não são dados à revelia para qualquer um. Existe uma central estadual de transplantes que rege toda a captação e toda a doação de órgãos, até quem vai receber. As pessoas que estão numa lista para receber transplante, elas são cadastradas num Sistema Nacional de Transplante. E ali na Central de Transplante do Paraná, elas são cadastradas. E vão ser escolhidas as pessoas que vão receber esses órgãos de acordo com critérios técnicos. Certo. E quem escolhe é a central.
Às vezes a gente vai tirar órgão aqui, o Moarama vai transplantar lá em Curitiba. Exatamente. Ou vice-versa, vai ser retirado lá em Curitiba, vai ser transplantado em Pato Branco, em Ponta Grossa. Isso é muito sério. Então, essa questão do medo de que a pessoa vai fazer coisas erradas para a doação de órgão, isso de forma nenhuma, porque isso existe a lei, é uma lei federal, existem as centrais de transplantes, que são órgãos reguladores que trabalham pessoas sérias, e os médicos envolvidos no transplante também são pessoas sérias, não é uma coisa que é feita aleatoriamente. Outra preocupação que a família tem é com relação a se o cadáver vai ficar deformado. Fala, mas vão tirar a córnea, vai ficar com buraco. Vai ficar couro seco lá. Não vai. Então, depois que os órgãos são retirados, o cadáver ele é composto e vai ser entregue para a família fazer suas homenagens póstumas, totalmente integral. Na medida do possível, perfeito. Da medida do possível, ninguém vai dizer que foi doado. O olho vai ser colocado uma prótesezinha, vai ser fechado, vai ser recomposto, né? Nada de uma pessoa... Não fica uma coisa agressiva, não fica uma coisa deformada de forma nenhuma. Que bom. E o Instituto do Rim é lá onde a senhora trabalha. A gente fala no Instituto do Rim, dá a impressão que lá só pode se fazer doação de rins. Eu quero saber, para quem está nos assistindo agora, que quer tornar-se... Porque eu acho que é esse o meu objetivo em convidá-la, e talvez esse da senhora em vir. As pessoas que estão nos assistindo, que não quer, de repente, olha, ser uma família que diga um não, porque não sabe se a pessoa que morreu queria ou não. Né? Como é que eu posso ser doadora? Vou ter que assinar um termo? Onde é que eu vou? Quem que eu procuro? Como é que a gente então, deve olha, agir? Já passamos por várias fases. Faz mais de 25 anos que eu lido com isso, então já passamos várias fases. Chegou a ter uma fase até que todos seriam doadores compulsórios, exceto aqueles que declararem negativamente. Não, exatamente, eu lembro disso. E acabou acontecendo que, quando a pessoa ia fazer a sua carteira de motorista, era um leigo que estava lá e falava, olha, você quer ser doador ou não quer ser doador? Eu não quero ser doador, não. Então, muita gente começou a colocar não. Então, não existe um documento em que você vai falar se você quer ser ou não. Você vai falar para a sua família, você tem filho, você tem irmãos, tem marido, porque... quando a pessoa é casada, o cônjuge tem o direito de decidir. E quando a pessoa não é casada, mesmo sendo casada, o pai, ou o filho, ou o irmão, até aí pode doar. Primo não pode dar pitaco. É irmão... Tem que ser muito próximo. É muito próximo. Então, é só o cônjuge, ou então irmão, e tem que ser maior de idade, ou o pai e a mãe, ou filho e filha, só. Que podem autorizar a doação. Então, não existe um lugar que eu possa ir e me declarar doadora? Não, você tem que falar. Você está falando aqui no programa, eu quero ser doadora. Certo. Ou então as pessoas no seu dia a dia, olha, eu quero ser doador. Fala para o seu pai, olha, se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu quero ser doador de órgãos. Então, a família, sabendo que aquela pessoa tinha intenção, na hora que ele vai ser inquirido, ele vai dizer sim. Não precisa ter nada oficial. Aquela vontade. Não vai. E mesmo se a pessoa não manifestou em vida o desejo, mas com certeza aqueles órgãos, aquela pessoa, o corpo já não vai mais servir para ela. Para quem acredita, tem uma espiritualidade, uma religiosidade, sabe que depois que a pessoa morre, o espírito vai para uma outra dimensão, mas aquele corpo ele vai ser deteriorado. Vai virar podridão debaixo da terra, né? Então vai ser deteriorado, não tem finalidade nenhuma. Imagina só você saber que um rim de um familiar seu, que um coração está batendo no peito de alguém, não precisa saber quem é. Mas se quiser saber, pode? A gente prefere que não, porque já aconteceu alguns casos assim de ter aquela amizade, aquela coisa que não é adequada. A pessoa dá para alguém, ela está beneficiando alguém. Confia-se e sabe que uma central de transplante está fazendo isso. Certo. Ela pode até ter notícia, deu tudo bem o transplante ou não, mas ela está doando. Ela não precisa doar para quem? Certo. Né? Porque, às vezes, até aquela pessoa que recebeu o órgão, ela pode se sentir constrangida. Certo. Porque ela já sabe que recebeu um órgão de um cadáver. Uma pessoa morreu para ela estar feliz também, não é? Aí chega uma mãe que perdeu um filho, fala, você está com o coração do meu filho, está com o rim do meu filho. Aquela pessoa que recebeu, às vezes, pode se sentir constrangida. Ou a pessoa que deu o órgão quer agora, não está com o coração do meu filho, eu te amo, eu quero... Não tem nada a ver.
É um órgão, não é mais aquela pessoa. órgão Ela é um órgão que foi fazer uma caridade para alguém. E vai fazer feliz uma outra mãe de família, uma outra criança, um jovem, enfim. Essa pessoa, o consolo dela é saber que ela, no momento de dor, ela pensou no sofrimento do outro e essa pessoa foi muito amorosa, muito desprendida, né? E deu e consentiu com a doação. Eu acho que é por aí. Que bom. Fico muito feliz com a sua vinda aqui hoje. Eu ficaria o programa inteiro, mas a minha produção já deu um toque que o nosso tempo já está estourado. Mas eu quero contar com a senhora em outros momentos para continuar falando, porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu acho que a gente tem que falar das coisas, né? Com certeza. Né, para as pessoas irem se habituando, irem assimilando as coisas e melhorar a vida de muitas pessoas, né, doutora? Então eu quero agradecer muito e queria o seu recado final para o nosso povo a respeito da doação de órgãos, por favor. Bom, então, o que eu tenho a dizer aos cidadãos de Umuarama, que são cidadãos que são afetivos, todos, que a gente conhece, o povo de Umuarama é um povo muito querido, muito dado, muito amistoso, e que, então, pense muito bem nisso, que, às vezes, um órgão doado é uma vida salva. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Que bom. Muito obrigada por ter vindo. De nada, obrigada, Marta. Seja doadora, seja doador, doe órgãos, doe vida, né? Aliás, nós estamos aqui nessa vida para isso. Tem até um pensamentozinho que eu gosto. Quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente, não é verdade? Marta.